A gente agora vai falar um pouquinho do dolo e da culpa, né? Do dolo eventual e da culpa consciente, principalmente. O crime doloso, ele é a regra do Código Penal e tanto dolo quanto culpa são caracterizados como elementos subjetivos do tipo penal. Se é elemento subjetivo, é aquilo que está na cabeça do cara. E o dolo, como eu falei, é a regra. Então, todo crime que você está vendo no Código Penal, todos eles são punidos na modalidade dolosa. Eu não tenho o dolo de forma excepcional. E o próprio legislador fala isso. E aí a gente vai ter o seguinte: quando a gente trata do crime doloso, a gente tem o dolo direto e a gente tem o dolo indireto. Aqui que reside a maior polêmica no e direito aí penal. é onde mora o perigo. Por quê? Porque o legislador ele usou a infeliz expressão no 18.1, que diz se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E aí, quando ele adota esse assumir o risco de produzi-lo, é onde a gente entra no maior problema de todos. Por quê? Porque, repara, quando a gente faz a análise da culpa consciente, que a gente já vai ver, ele também está assumindo um risco de produzir o resultado no momento em que ele toma a decisão de prosseguir. Então, é um problema enorme que a gente vai esbarrar. E aí, quando a gente fala do crime doloso, nós vamos ter dois elementos importantes. Quando a gente fala do crime doloso, quando a gente fala do dolo, o dolo ele é composto ele tem a composição dos elementos consciência e vontade. Então, quando nós falamos dos elementos consciência e vontade, e é essencial que você lembre que crime doloso, não importa se ele é dolo direto, ele é dolo eventual, ele é doloso. Ele é doloso. Tem que ter a consciência. Que é um outro ponto que muita gente confunde. Da mesma forma, quando o crime é culposo, não interessa se a culpa é consciente ou se ela é inconsciente, ele é culposo. Mas qualquer crime doloso, você tem que ter esse primeiro elemento, que é prévio, é anterior à própria vontade, que a gente chama na doutrina de elemento intelectivo, cognitivo ou a teoria da representação. Em bom português, você tem que imaginar. O dolo, você imagina, você representa aquele resultado. Eu quero matar, eu quero ver a pessoa morta. E não só o resultado, você tem esse momento prévio, que é o elemento electivo, nos meios usados para atingir esse resultado querido, desejado. E aí, depois que você tem essa representação, que ela é fundamental, mas não é suficiente para o crime doloso, você parte para o segundo elemento, a segunda etapa, o segundo passo, que é saber se ele teve a vontade. Porque só a previsão, de novo, é cogitácio. Então, tem que ver agora se ele teve o segundo passo do elemento volitivo, ou da vontade, ou elemento emocional, como diz o Cirino dos Santos, que para mim é o melhor autor sobre o dolo eventual. Eu acho muito engraçado, assim, porque todas as vezes que eu falo que você está no âmbito da cogitácio, eu ainda brinco o seguinte: olha, graças a Deus, ninguém pode ser punido pelos seus pensamentos, né? Exatamente. Porque era cada homicídio interno que eu já ia... É só a representação. Exato. Exatamente. Então, antes de mais nada, é essencial a gente fazer essa verificação. E quando a gente fala do dolo eventual, eu tenho esses elementos. O primeiro, com certeza. Que o agente ele tem a previsão e ele prossegue, significa dizer o quê? Que ele consentiu que aquele resultado pudesse acontecer. Então, quando a gente fala do dolo eventual, a gente vai ter a consciência, ele tem a previsão daquele resultado. Ele tem a primeira etapa. A vontade de prosseguir e ele aceitar. Então, o resultado significa dizer que a gente traz para o dolo eventual uma teoria chamada teoria do assentimento ou consentimento. Consentimento. Ou seja, ali naquela situação, quando ele prosseguiu, ele aceitou. Então, ele foi capaz de prever. Aquele resultado para ele apareceu, mas mesmo assim, quando ele prosseguiu, ele aceitou que aquele resultado viesse a acontecer. Repara, na culpa consciente, um pouco diferente do dolo eventual, ele tem a previsibilidade daquele resultado acontecer. Ele prevê efetivamente. Então, ele tem aquele primeiro elemento da representação. Ele imaginou que aquilo aconteceria. Imagina. A diferença está no segundo passo, que seria a vontade. Seja na vontade direta no resultado, seja na vontade apenas de consentimento na situação do resultado. Ou seja, na assunção do risco. No culposo consciente, a segunda etapa que diferencia. Que a primeira ele, tem, que é a previsão. Sinceramente, ele acha que ele é tão bom que aquele resultado não vai acontecer, ou que ele vai ser capaz de evitar aquele resultado. Exato. Então foi a brincadeira que eu sempre faço do atirador de facas, né? Em que ele tem a mira, ele quer treinar a pontaria dele,
ele pega o filho dele com uma maçã na cabeça e vai treinando. Veja, ele consegue prever que aquele resultado vai acontecer? Com certeza. Ele consegue prever que ele pode acertar uma faca no filho dele? Mas por que ele seguiu adiante? Ele seguiu porque ele tinha absoluta certeza que ele era tão bom que aquele resultado não ia acontecer. A própria exposição de motivos do nosso Código Penal usa essa expressão. Ele sinceramente confia que a sua habilidade evitará o resultado. Quando a professora Cláudia fica falando, ele sinceramente tem confiança na sua habilidade, na verdade não é nem em palavras dela, nem minhas. Eu não inventei. Nem doutrina. Isso está na exposição de motivo do Código Penal, né, que é o ministro, o Chico Campos, né, Francisco Campos, na época, ministro da Justiça, que redigiu o Código. Então, essa a grande diferença, né, porque a doutrina alemã, inclusive, né, Mayer, Hungria escreve sobre isso, né, Mayer, Frank, eles dizem, são duas palavras-chave para você diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, partindo da mesma premissa, da representação do cenário efetivamente previsto, e não só meramente previsível. São duas palavras. No dolo eventual, nessa segunda etapa volitiva, ele se conforma. Tanto é que na Alemanha eles chamam de teoria, não é nem teoria do consentimento ou assentimento, na Alemanha eles chamam de teoria do conformismo. Você se conforma com o resultado. Meu irmão, se ele vai morrer, dane-se. É o famoso dane-se. Enquanto que na culpa consciente, eu tenho a previsão efetiva do resultado morte, mas eu confio que não vai acontecer. Então, são as duas palavras mágicas, entre aspas, são os eixos centrais dessa diferenciação. Dane-se ou ferrou, né? Dane-se ou ferrou. Ou seja, o conformismo com o resultado, que é do dolo eventual, ou a confiança da culpa consciente, que é própria da culpa consciente. Agora, olha que interessante, quando eu gosto de fazer essa análise do atirador de facas, quando a gente fala de elemento subjetivo, que a gente estava comentando isso, eu vou fazer uma situação, vou colocar você na mesma situação, tá? Do atirador de facas, em que ele vai botar uma maçã na cabeça da sogra. Com quem ele acabou de brigar. E ele tinha acabado de brigar com ela, repara. Num caso desses, eu narrei a mesma circunstância, olha lá. É uma pessoa querendo treinar a pontaria e coloca a maçã na cabeça. Mas olha o elemento subjetivo, como vai fazer toda a diferença para que a gente possa falar de dolo eventual e de culpa consciente. Né? Então, já entra nessa primeira outras circunstâncias externas. Exatamente. Por quê? E a grande dificuldade que você passa a ter quando você vai denunciar. Porque naquela situação, as pessoas ao redor não sabiam o que estava se passando na cabeça dele. E esse exemplo, só para fechar... Filho, mas ele descobre que o filho não é dele. Ele, naquele momento, ele não descobriu e ele quis vingar. Como é que você vai saber? Como é que você vai... Então, isso está na cabeça do agente. E com atos externos, a gente tenta devassar a mente dele, que humanamente é possível, né? Só com os atos externos que a gente consegue indiciar o que passou no psique, na mente, no estado anímico dele, porque a gente não tem ainda um instrumento para chegar e abrir a cabeça dele e saber exatamente o que ele estava pensando, imaginando na hora, né? Então, e ele, em momento algum, ele vai atirar a faca e falar, dane-se! Então vai tirar a faca, ih, ferrou! Assim, então é impossível. Então, ele tem que exteriorizar, a gente tem que interpretar os atos exteriores dele e a motivação. É isso que a professora Cláudia acabou de explicar, e na doutrina alemã, né, o Max Mayer, ele chama da teoria dos complexos motivantes. Então, a gente também tem que saber traduzir o estado anímico dele, que a gente não consegue ter esse instrumento devassador do psique dele, para saber, através dos atos externos e do chamado complexos motivantes do Max Mayer, qual seria, então, esse estado volitivo, se ele ligou o dane-se, o conformismo do resultado, ou se ele estava sinceramente confiando na sua habilidade, o famoso ferrou. É isso, traduzindo em bom português. Não falar outra coisa, né? Porque aí não pode.